Boa noite. Boa noite. O governo de São Paulo anuncia que a retomada gradual da economia no estado vai começar na próxima segunda-feira. A Polícia Federal cumpre em vários estados mandados de busca e apreensão relacionados ao inquérito das fake news. E você vai ver também. A crise econômica provocada pela Covid-19 fechou 1.100.000 postos de trabalho no Brasil nos meses de março e abril. 80% dos donos de bares e restaurantes do país que procuraram empréstimos nos bancos tiveram os pedidos negados. Pesquisa revela piora no sono, na alimentação e no ânimo dos brasileiros durante a quarentena. E o assassinato do menino Rafael ainda mexe com a cidade de Planalto, no Rio Grande do Sul. A criança foi encontrada morta no fim da tarde de segunda-feira, depois do corpo ter ficado mais de 10 dias desaparecido. Após versões conflitantes entre o depoimento da mãe e o laudo da perícia, a mulher que admitiu matar o próprio filho com remédios manteve sua versão de morte acidental. Mesmo que a análise inicial aponte asfixia mecânica por esganamento, hoje Alexandra Batista afirmou novamente que cometeu o crime e escondeu o corpo sozinha. Os dias após a confissão da mãe têm sido de tristeza e comoção na cidade de 10.000 habitantes. Cartazes e faixas simbolizando o luto estão espalhados por Planalto. Além disso, uma homenagem foi feita em frente à escola onde Rafael Matheus Vinques estudava. O setor de bares e restaurantes foi um dos mais afetados pela crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Os empresários estão com dificuldade para manter os negócios em funcionamento e para evitar demissões, muitos tiveram que parcelar as dívidas junto aos fornecedores e recorrer aos bancos em busca de crédito. Ponto de encontro de amigos, daquela turma lá da firma, de casais apaixonados. Casa cheia, essa era a realidade de muitos bares e restaurantes em todo o país. Fonte de trabalho e renda para empresários, funcionários e fornecedores. Mas veio a quarentena, a maioria intensificou os serviços de entrega. Muitos começaram a trabalhar com delivery só agora. Trabalhar com delivery para a gente foi uma grande sacada. E um grande achado, né? Um grande aprendizado para a gente nessa situação toda. Aprendermos a trabalhar com isso. Sem cliente, negócio nenhum funciona. É o que está acontecendo com a maioria dos bares e restaurantes por esse Brasil afora. O movimento foi lá embaixo e hoje o risco de muitas dessas portas fechadas para respeitar a quarentena não abrirem mais é cada vez mais real. É o que revela uma pesquisa da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. De acordo com a pesquisa, 78% precisaram renegociar os valores dos aluguéis. 62% estão com dificuldades para repor os estoques, mas 50% dos fornecedores aceitaram rever ou parcelar as dívidas. Os dados também mostram que 40% dos empresários do setor dizem que seus negócios não têm fôlego para sobreviver a um mês nas condições atuais e 19% prevêem demitir todos os funcionários se a situação continuar como está. 80% dos empresários buscaram créditos nos bancos. Desse total, 81% não conseguiram um empréstimo. 8 em cada 10 estabelecimentos que foram aos bancos procurar recursos para cobrir os seus custos tiveram dificuldade de conseguir. A primeira delas é que as linhas anunciadas com juros mais baixos não estavam disponíveis nessas agências, seja dos bancos públicos ou privados. Os privados foi muito pior porque eles não estão dispostos a bancar o risco de um estabelecimento que tem suas vendas interrompidas e a sua retomada ainda muito incerta. O Brasil perdeu 1.100.000 postos de trabalho com carteira assinada só nos meses de março e abril deste ano. Este é o primeiro resultado desde o início das medidas de isolamento para conter a Covid-19. Só em abril foram fechados 860.000 postos de trabalho no Brasil. São os piores dados para a geração de empregos no país desde 1992, quando teve início essa série histórica do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Nos últimos 12 meses, as admissões caíram 9,6% e as demissões subiram
10,5% no Brasil. Pesquisadores brasileiros estudam a mudança de hábitos da população durante a pandemia. Os dados indicam dificuldades em lidar com a rotina, aumento da depressão e distúrbios alimentares. Os pesquisadores entrevistaram mais de 44 mil brasileiros. Foram feitas perguntas sobre o modo de vida e o sentimento das pessoas durante a quarentena. Nós percebemos que as pessoas tiveram um comportamento alterado a partir desse isolamento. As pessoas estão com dificuldade na rotina. A pesquisa feita pela Fiocruz, Universidade Federal de Minas e Unicamp traduziu em números o que muito de nós estamos sentindo durante essa pandemia. Aumento do apetite, dificuldade para dormir e ansiedade. Aí a gente fica ansioso, né? Porque você quer ter uma atividade diferente, esse negócio de ficar só em casa, a gente cansa também, né? A alimentação ficou bastante prejudicada. Fica mais em casa, né? Dá vontade de comer mais. A pesquisa revelou que o sono dos brasileiros foi afetado. 30% dos entrevistados relataram que passaram a dormir mal. 60% não estão fazendo atividade física. Em mais de 2 meses de isolamento social, o ânimo já não é mais o mesmo. 40% das pessoas afirmaram que se sentem tristes ou deprimidas. E entre os adultos jovens de 18 a 29 anos, a situação piora. Mais da metade, 54%, relataram tristeza. É uma sensação estranha, né? A gente nunca tinha visto isso antes. Dá medo, sai de casa, às vezes não dorme direito pensando o que pode acontecer, até onde vai também essa pandemia, né? E para enfrentar a pandemia sem perder a saúde, esse médico orienta: é fundamental alimentar pensamentos positivos e ter hábitos saudáveis. Ter uma alimentação saudável, consumir mais água, menos álcool, menos cigarro, dormir cedo, acordar cedo, criar uma rotina de atividade física, uma rotina para fazer as nossas atividades, tentar separar um horário para um lazer mental para a gente não ficar estressado. E tem novidade na tela da Rede TV, é o Rede TV Plus, que te garante muita interação e a chance de ganhar prêmios. Agora ficou ainda melhor assistir à Rede TV. Você pode participar de maneira interativa dos programas e ainda concorre a um festival de prêmios. Tem smartphones e até carros. Para saber mais e participar é fácil. Todas as informações você encontra no site redetvplus.com.br. A polícia cumpriu hoje mandados de busca e apreensão em 5 estados e no Distrito Federal, relacionados ao inquérito das fake news, que é conduzido pelo Supremo Tribunal Federal. Os 29 mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, que conduz o inquérito. As ordens judiciais foram cumpridas em diversas cidades do país, incluindo o Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. Entre os alvos estão pessoas próximas do presidente Jair Bolsonaro, como o ex-deputado federal Roberto Jefferson, a deputada Carla Zambelli, do PSL, e os empresários Edgar Corona e Luciano Hang. O inquérito das fake news no Supremo foi aberto em março do ano passado para apurar a existência de uma rede de notícias mentirosas conhecidas como fake news. Em São Paulo, durante a operação da Polícia Federal, Rodrigo Barbosa Ribeiro e Edson Pires Salomão, que são assessores parlamentares do deputado estadual Douglas Garcia, do PSL, foram alvos da operação. O gabinete do deputado Gil Diniz, também do PSL, foi alvo da Polícia Federal. Na decisão, Alexandre de Moraes também determinou o bloqueio das contas nas redes sociais por discursos com conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática. Todos os citados na operação negaram envolvimento com fake news. Entre eles, o empresário Luciano Hang, que afirmou ter entregado tudo o que foi solicitado e contestou a operação da Polícia Federal. Levaram o meu celular, levaram o meu computador pessoal para ver se eu tinha feito alguma coisa contra o STF. Fake news contra a Corte. Jamais, né? Jamais. STF, Poder Executivo, Legislativo, são poderes que exercem
a sua liberdade de expressão. Então, jamais atentei ou fiz fake news contra o STF. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, a suspensão desse inquérito. Segundo Aras, o conteúdo publicado pelos investigados não pode ser confundido com prática de calúnias, injúrias ou difamações contra os membros do STF. Ele também reforçou a necessidade de se conferir segurança jurídica ao inquérito. O governo de São Paulo anunciou hoje as medidas de retomada gradual das atividades econômicas a partir do dia 1º de junho. Veja na reportagem a situação de cada região do estado. 17 regiões vão poder retomar setores produtivos. Entre os requisitos para que essa flexibilização gradual seja possível estão a capacidade hospitalar e evolução de casos de Covid-19 nos municípios. Até o dia 31 de maio, vai salvar 65 mil vidas. E esses dados não são dados governamentais, são dados da ciência. São 5 níveis restritivos de retomada produtiva, segundo critérios médicos e epidemiológicos elaborados pelo Centro de Contingência do Coronavírus e do Comitê Econômico Extraordinário. As fases vão do nível máximo de restrição de atividades não essenciais, em vermelho, a etapas de controle, flexibilização, abertura parcial e normal controlado, em azul. Nós vamos ter que conviver com o que nós estamos chamando aí de um normal controlado, né, que é quando chegarmos nessa fase, estivermos aqui celebrando com vocês que estamos na fase de tudo em funcionamento, sem cura e sem vacina, ainda será um funcionamento com medidas rígidas de higiene e distanciamento. Em vermelho, fase 1, estão cidades da Grande São Paulo, Baixada Santista e Registro. Essas não terão nenhum tipo de mudança na quarentena, que inclusive foi prolongada até o dia 15 de junho. Nessas 3 regiões, o sistema de saúde está pressionado por altas taxas de ocupação de UTI e avanço de casos confirmados de pacientes com coronavírus. Nas outras fases, a flexibilização será parcial em diferentes escalas de capacidade e horário de atendimento. A laranja, que abrange a capital paulista e 10 regiões no interior e litoral norte, prevê retomada com restrições a comércio de rua, shoppings, escritórios, concessionárias e atividades imobiliárias. Outros serviços não essenciais continuarão fechados. Na fase amarela, será possível a reabertura total de serviços imobiliários, escritórios e concessionárias, segundo protocolos sanitários. Comércio de rua, shoppings e salões de beleza, além de bares, restaurantes e similares, poderão funcionar com restrições de horário e fluxo de clientes. Nenhuma região está na fase verde, que permite diminuir as restrições ao funcionamento de todos os setores da fase amarela. Academias de ginástica e centros de prática esportiva voltarão a funcionar, desde que respeitando limites de atendimento e regras sanitárias. Os municípios que estão nas fases 2, 3 e 4 vão poder flexibilizar os setores indicados pelo governo a partir do dia 1º de junho, por meio de decreto pelos prefeitos, que terão autonomia para conduzir e fiscalizar a flexibilização. Será feito um acompanhamento semanal de acordo com os requisitos estabelecidos pelo Estado e as regiões só poderão avançar nas etapas se mantiverem os indicadores de saúde estáveis por 14 dias. Nos 645 municípios, a indústria e a construção civil continuam funcionando normalmente. Já teatros, cinemas e eventos que geram aglomerações permanecem interditados por tempo indeterminado. A retomada de aulas presenciais e o retorno da capacidade total das frotas de transporte serão anunciados mais para frente. Nós chegaríamos, sem medidas, a em torno de 1 milhão de casos no estado de São Paulo. Quer dizer, nós estamos com 84 mil nesse momento. Então, isso mostra quão efetivas foram as medidas de isolamento. Na capital, segundo o prefeito Bruno Covas, a flexibilização não será automática. Nós vamos explicar de que forma, a partir de quando, os setores vão poder apresentar à prefeitura os seus protocolos, que serão validados pela vigilância sanitária do município, assinados com o prefeito da cidade, para que eles possam retomar a sua atividade econômica. O índice de isolamento social com a antecipação dos feriados na cidade chegou a 57%. E depois de 69 dias fechados, os shoppings do Distrito Federal reabriram as portas.
Mas, para que os empresários pudessem voltar à ativa, eles tiveram que obedecer a uma série de exigências estabelecidas em um decreto local. Uma delas é a medição de temperatura logo na entrada, que provocou filas em frente a alguns estabelecimentos comerciais. Além disso, é obrigatório o uso de máscaras, tanto para clientes quanto para lojistas e colaboradores, além da disponibilidade de álcool em gel na entrada. O horário de funcionamento também foi alterado, de 1 da tarde até as 9 da noite. Os shoppings reabriram limitando o acesso à metade da capacidade de clientes na área interna. No DF, o movimento alcançou 40% do fluxo comparado a um dia normal. Ontem, o governador Ibanez Rocha já havia liberado o funcionamento dos demais comércios locais. Os bares, restaurantes e academias ainda estão sem funcionar. Milhares de testes rápidos para a Covid-19 começaram a ser distribuídos no Ceará. As informações com Emerson Tchalian. São 280 mil testes rápidos que serão distribuídos para unidades públicas de saúde da capital e do interior. Os testes para diagnóstico do novo coronavírus serão usados em pacientes e também em profissionais de saúde e de segurança. Já a Prefeitura de Fortaleza, que estendeu o lockdown até o final deste mês, antecipou 2 feriados que cairiam em junho e agosto para hoje e amanhã. No Hospital Leonardo da Vinci, o seu José, de 63 anos, ficou internado por 8 dias e recebeu alta ao som de um piano, tocado por um técnico de enfermagem que também é músico. Muito obrigado, gente. Que Deus proteja cada um de vocês e a família de vocês, porque o que eu passei não desejo meu pior inimigo. Com medo do contágio hospitalar por causa do novo coronavírus, muitas gestantes têm optado pelos partos domiciliares, mas os especialistas alertam que é preciso tomar cuidado. Dária está na 39ª semana de gestação e optou pelo parto domiciliar no começo da pandemia. Procurei informações, troquei ideias com outras mães também que tiveram parto domiciliar antes do que eu. Eu li os dados sobre possíveis problemáticas que podem surgir na hora do parto, então fiquei bem tranquila. Em quarentena há quase 2 meses, ela não sai de casa nem para o pré-natal. As consultas com os profissionais contratados acontecem 1 vez por semana. A partir da 35ª semana que eles estão vindo em casa para me avaliar. Então, no dia do parto, só chegaram 2 pessoas que eu já conheci. De acordo com especialistas, a procura pelo parto domiciliar mais que dobrou durante a pandemia do novo coronavírus. No caso da equipe que vai acompanhar a Dária aqui em Belo Horizonte, o número de procedimentos passou de 5 para mais de 10 por mês. Mas os ginecologistas e obstetras alertam. Algumas mulheres podem ter complicações durante o parto. Por isso, é preciso tomar alguns cuidados. Primeiramente, a seleção, quem pode ter o filho em casa. E, segundo lugar, uma equipe muito bem preparada para assistir essa mulher em casa e com um compromisso muito seguro de transferência para o hospital caso alguma complicação surja. Walter faz partos domésticos há 5 anos e ressalta que apenas mulheres saudáveis e com gestação sem riscos se enquadram no perfil indicado para partos fora do hospital. Uma mulher que é hipertensa, ela não pode ter um parto domiciliar. Uma mulher que tem um diabetes gestacional não pode ter um parto domiciliar. Dária está tão confiante que vai tentar dar à luz ao pequeno Ravi na água, dentro de uma piscina. Gosto muito da ideia de ficar na minha casa nesse dia, cercadas de pessoas que eu tenho muita confiança. Me sinto bem, estou bem tranquila, ansiosa para isso acontecer. Em um julgamento virtual, o Superior Tribunal de Justiça negou, por unanimidade, a federalização das investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL do Rio de Janeiro, e do motorista Anderson Gomes, há quase 2 anos. Com isso, a Polícia Civil e o Ministério Público Estadual do Rio continuam sendo os responsáveis pelo caso. Marielle e Anderson foram assassinados em março de 2018. Os 2 suspeitos foram presos, mas o mandante do crime ainda não foi identificado. O pedido para que as investigações fossem transferidas para a Polícia Federal e o Ministério Público Federal foi feito pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge. No entanto, os ministros do STJ entenderam que não há motivo para essa federalização.
Segundo eles, não há indícios de morosidade ou irregularidades na condução das investigações. O Ministério da Saúde divulgou os últimos dados do coronavírus no Brasil. São Paulo é o estado com mais casos registrados da doença, seguido por Rio de Janeiro, Ceará, Amazonas e Pará. A pasta também informou que mais de 166 mil pessoas estão recuperadas da Covid-19. Cerca de 219 mil pacientes permanecem em acompanhamento. O país acumula 25 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus. E a Prefeitura do Rio de Janeiro mudou a metodologia para contabilizar as mortes por Covid-19. Desde a semana passada, o painel que informa sobre os números da doença na capital vinha omitindo os óbitos. Hoje, informava que a cidade conta com 1.801 mortes. Segundo a Prefeitura, esses dados levam em conta apenas os atestados de óbito que apontam Covid-19 como causa da morte, excluindo os casos apenas suspeitos. E agora a gente assiste ao comentário do Boris Casoy. Boa noite. Ontem e hoje, pessoalmente ou através das redes sociais, o assunto principal girava em torno do assalto à área de saúde no Rio de Janeiro, exatamente quando a pandemia vai atingindo o seu auge. Elogie-se o trabalho e a celeridade da Justiça, do Ministério Público e da Polícia Federal. Um dos acusados, aliás, está preso, mas é preciso ir muito mais fundo nessa história, cujos indícios são gravíssimos e apontam para a cúpula do governo do estado do Rio de Janeiro. Por causa desse imperdoável roubo, sonegou-se da população um bom número de hospitais e equipamentos que poderiam salvar várias vidas. Ou seja, esses gatunos têm responsabilidade, sim, por um bom número de mortes do Rio de Janeiro. Num momento como este, a população precisa sentir-se minimamente amparada. Numa tragédia sem precedentes, perdendo vidas preciosas, sem emprego, muitas famílias até passando fome e a impunidade de bandidos assassinos, temos ingredientes mais que suficientes para o esgarçamento do tecido social e uma muito provável explosão popular. Aí pode ser tarde demais. E agora a previsão do tempo para todo o Brasil com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Como previsto, o dia teve aí temperaturas negativas, recorde de frio em várias capitais e até geada. A gente vê imagens do sul de Minas, em Monte Verde, o dia amanheceu assim, olha, com geada, o gramado ficou todo coberto ali de gelo, temperatura abaixo de 0 grau, fez menos 1,7 graus, imaginem só o frio. Teve geada e temperaturas negativas também no sul do Brasil, em Santa Catarina, olha só, o vidro desse carro amanheceu todo coberto de gelo e deu até para fazer um boneco de gelo e, claro, em tempos de pandemia, até o boneco ali está usando máscara. A chance de geada amanhã diminui, mas ela ainda deve aparecer em áreas aqui do interior do sul do Brasil e também no sul de Minas. Previsão de chuva amanhã somente nessa área verde que pega aqui região norte até o nordeste do Brasil. O que vai predominar em grande parte aqui do país é o ar seco, por isso o sol aparece com força durante todo o dia, desde o Rio Grande do Sul, no sudeste, no sul da Bahia, centro-oeste até o Acre. O frio diminui, mas as temperaturas seguem baixas, principalmente pela manhã e à noitinha. Em Porto Alegre, por exemplo, mínima de 10 graus, tem chance de geada na capital gaúcha. Em Campo Grande, mínima de 13, depois esquenta, chega aos 25 graus. Mesma coisa em Belo Horizonte, onde a madrugada vai ser mais gelada, com mínima de 10 graus. Na capital paulista, gente, mesma coisa, tá? A temperatura continua baixa pela manhã, à noite também cai bem, mínima na casa dos 10, 11 graus, mas à tarde esquenta mais em relação aos últimos dias, sexta-feira de bastante
bastante sol, máxima de 24 graus. Destaque também para a grande amplitude térmica, que é a diferença de temperatura no mesmo dia. Em Brasília, por exemplo, começa com 11 graus, à tarde chega aos 27 graus. O dia começa friozinho também em Rio Branco, lá no Acre, 14 graus, depois esquenta, chegando aos 29 graus. Rio de Janeiro, que teve recorde de frio hoje, amanhã mínima de 18, máxima de 23, com sol o dia todo para os cariocas. Eu fico por aqui, uma ótima noite para você. Até amanhã. Tchau, tchau. Com a pandemia do novo coronavírus, condomínios residenciais buscam alternativas para manter os moradores dentro de casa. No começo da pandemia, o marco impôs regras rígidas para os moradores do prédio. Convencê-los foi difícil, mas com o tempo a maioria compreendeu. E aí as pessoas começam a entrar sem máscara. Tinha umas pessoas que entravam e saíam muito do prédio sem necessidade. Você via que da mesmo apartamento, iam várias vezes no mercado, voltava do mercado. Ele espalhou aviso pelas áreas comuns e limitou o uso dos elevadores a 2 pessoas de cada vez. Os quase 80 moradores estão colaborando com as medidas de prevenção. Eu não tenho esse poder de então eu aviso, então é recomendação. Começa a ver que uma maioria está fazendo, você não está. Aí você começa a ficar intimidado, porque você está sendo olhado. Um projeto de lei pretende dar mais poderes aos síndicos durante a pandemia de coronavírus. A ideia é evitar os desconfortos entre moradores e síndicos quanto às restrições nas áreas comuns dos prédios. A cidade de São Paulo tem mais de 50 mil prédios e, como acabam concentrando um número grande de pessoas, a circulação pode contribuir para a transmissão do vírus. Segundo este advogado, os conflitos aumentaram dentro dos condomínios desde o início da quarentena. Ele defende que, se o síndico achar necessário, pode acionar a polícia em casos extremos. Ele tem um poder administrativo para poder legislar e, nesse momento tão sensível, tentar ajustar as relações. Então, não é permitida a realização de festas com aglomerações. O síndico não pode proibir uma pessoa de convidar outro dentro de casa, mas se isso representar um risco, ele deve comunicar rapidamente às autoridades policiais e, em casos extremos, até ingressar com uma medida judicial evitando essa situação. 10 milhões. 10 milhões. Esse é o número de inscritos no canal da Rede TV no YouTube. Um sucesso conquistado pelo trabalho de uma equipe dedicada, com informação de qualidade e muito carinho a você que nos assiste. Mais que uma emissora de TV, uma fábrica de sonhos. Ai, que delícia! Na maior plataforma de vídeos do mundo, uma conquista de gigante. A Rede TV chega aos 10 milhões de inscritos. Nosso sonho é promover um mundo cada vez melhor para você. Através de um jornalismo independente. Nosso sonho é colocar toda a sua família reunida em volta da mesa, acompanhando a nossa programação. Nós sonhamos em sentir a sua vibração durante nossas transmissões esportivas. Nós sonhamos em te manter sempre informado com muita prestação de serviço. Nós sonhamos em emocionar e inspirar a sua vida em histórias marcantes. Obrigado por estar ao nosso lado todos os dias, na TV da sua casa, no seu celular, na tela do seu computador e onde for. Nós batemos 10 milhões de assinantes no YouTube. Isso nos coloca como a maior emissora de televisão do país dentro do YouTube. Foi muito difícil o caminho para que a gente conseguisse atingir essa meta. Hoje nós batemos essa meta, o que torna o nosso compromisso ainda maior de continuar. Nós conseguimos chegar aqui com muita inovação e ousadia, apostando sempre num diferencial. Hoje nós não nos posicionamos mais como apenas uma emissora de televisão, mas como um grande produtor de conteúdo distribuído em diferentes plataformas, e uma delas é a televisão. E não para por aí. Destaque entre os principais do país e com, em média, 6 bilhões de visualizações. Resultado do trabalho de uma equipe afinada, de olho na necessidade do telespectador. O canal da Rede TV no YouTube foi lançado em 2012. 6 anos depois, se tornou o segundo canal mais visto no exterior, segundo a Social Blade, um famoso site de análises de mídias sociais. Além dos 10 milhões de inscritos no YouTube,
A Rede TV ainda conta com quase 10 milhões de seguidores no Facebook, 1 milhão no Instagram e 404 mil no Twitter. Entre os canais brasileiros, a Rede TV ocupa a 14ª posição em visualizações no YouTube Brasil. Todo esse sucesso aqui na Rede TV tem nome e chama Peanuts Content, que administra cerca de 25 milhões de inscritos e seguidores no YouTube e Facebook, com uma audiência de 12 bilhões de views em seus vídeos. Nós estamos à frente, por exemplo, de Anitta, de Whindersson Nunes, enfim, de diversos youtubers famosos, de diversos artistas, produtores de audiovisual, principalmente no caso da música, né? E emissoras, então, nenhuma no mundo, apenas emissoras indianas têm mais inscritos que a Rede TV. Nós nos tornamos um maior canal brasileiro dentro do YouTube, entre todas as emissoras de televisão do Brasil, porque nós nunca tivemos medo de errar e de ousar. O que o nosso público pode continuar a contar é com a inovação. Inovação essa sempre com conteúdo de qualidade, com base em tecnologia, de alta definição e uma equipe que consegue se superar, que a gente nunca fica tentando imitar o que os outros fazem. Quando o assunto é digital, distribuição multiplataforma, a Rede TV é sim campeã. Na Câmara dos Deputados, um projeto de lei propõe o financiamento de impostos federais para pessoas físicas e empresas, com o objetivo de ajudar no combate à crise econômica gerada pelo novo coronavírus. Esse projeto é de autoria do deputado federal Ricardo Guide, do PSC de Santa Catarina, e ele deu uma entrevista exclusiva ao jornalista Boris Casoy explicando a proposta. Deputado Ricardo Guide, é um prazer recebê-lo na Rede TV. O deputado, para quem não sabe, é do PSD de Santa Catarina. Deputado, o senhor tem um projeto muito interessante, econômico-financeiro, para ajudar empresários e pessoas físicas nessa terrível pandemia que assola o país. O que é esse projeto? Exatamente. É um projeto de refinanciamento dos tributos federais, né, que envolve desde pessoas físicas até jurídicas. No caso das pessoas físicas, eles podem ser feitos em até 120 prestações, e no caso das pessoas jurídicas, eles são parcelados de acordo com o percentual do faturamento das empresas. Num primeiro momento, nos 2 primeiros anos, eles variam de 0,3% a 0,5% do faturamento bruto destas empresas. A partir do 3º ano, esse percentual varia de 0,5% a 1% do faturamento bruto dessas empresas, dependendo do regime tributário que cada empresa adote. Deputado, isso não reduz substancialmente a arrecadação federal? Bom, eu entendo que não. Esse projeto não trata de renúncia fiscal, mas apenas ela alivia a forma de pagamento. E com a crise que nós estamos passando, essa crise que é uma calamidade de saúde e também financeira, a gente precisa aliviar a forma de pagamento, tanto das pessoas físicas como jurídicas, para não matar elas. Eu acho que o principal objetivo desse projeto é a preservação dos empregos, é também preservar as empresas para que continuem gerando empregos, gerando oportunidades, gerando renda e também gerando novos tributos, que só poderão acontecer caso essas empresas consigam superar essa crise. Deputado Guide, em que estágio está o projeto? O projeto foi protocolado na última semana, né? Essa semana a gente está apresentando aos líderes, buscando o apoiamento para conseguir a tramitação em regime de urgência, considerando que é um projeto que precisa ser aprovado para ter eficácia o mais breve possível. Então estamos trabalhando junto com a liderança do partido, com o nosso líder, Diego Andrade, para garantir o regime de urgência e a gente possa aí nas próximas semanas, ou no mais tardar, dentro de 1 ou 2 meses, ver esse projeto votado em plenário e tendo eficácia para todos os brasileiros. Deputado Guide, muito obrigado por sua presença aqui na Rede TV e desejo boa sorte para o seu projeto, que me pareceu excelente. Eu que agradeço a oportunidade, Boris, foi um prazer conversar com você e com todos os seus telespectadores. Tenho certeza que estamos trabalhando aí para um futuro bom para o Brasil e para todos os brasileiros. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço mais uma vez. Um grande abraço aí. Você pode ver essa entrevista na íntegra no nosso portal, no endereço redetv.com.br.
No futebol, o Corinthians decidiu fazer uma série de demissões em seu quadro de funcionários. Segundo o presidente André Sanches, a decisão foi provocada pela crise econômica por causa da pandemia da Covid-19. A categoria Sub-23 deve ser extinta e o time masculino de basquete acabou. No Facebook da Rede TV, você acompanha o nosso programa exclusivo no Facebook Watch, o Histórias do Dia, que traz vídeos com conteúdo bem atual e de interesse do internauta. E sem poder trabalhar nessa quarentena, muitas famílias acabam dependendo das ações solidárias. Hoje, centenas de cestas básicas foram doadas pelo Consulado Geral de Israel em São Paulo e pela instituição beneficente israelita Ten Yad. A Lia chegou de longe. Para garantir comida à família, ela saiu de casa de madrugada. Meu marido está parado, que ele é autônomo, né? Trabalha com pintura. E agora não tem ninguém que tenha dinheiro para fazer pintura, né? Então a gente está passando bastante aperto, né? Aí na minha casa eu tenho a minha filha também, está todo mundo parado. A gente está vivendo assim, de doação. A distribuição das 800 cestas básicas aconteceu no bairro do Bom Retiro, no centro da capital paulista, e contou com a ajuda de voluntários e com a presença do Cônsul-Geral de Israel em São Paulo. Especialmente agora na quarentena, quando muitas famílias perderam trabalho e têm mais necessidades e mais preocupação, achamos que esta iniciativa pode ajudar e apoiar. E o Rede TV News fica por aqui. Muito obrigado pela companhia, uma ótima noite para você. Uma boa noite a todos e até amanhã.